Desde que eu cortei a barba, estou com umas tosses das braba, meu parceiro. Eu fico melhor sem ou com barba. Me diz aqui embaixo, estou numa baixa autoestima porque estou com uma bundinha de neném, falou? Ah, bom, agora vamos ver aqui as marcas do português brasileiro. Esse é um vídeo que me foi recomendado no último vídeo que a gente viu sobre o português brasileiro. Na verdade, é um vídeo que eu também preciso ver, né? Ative o sininho da notificação, não esqueça de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. E não esqueça de comentar se eu fico bem sem barba. Eu sei que eu estou um gato sem barba. Ou com barba. Yeah. É isso aí. O bonde passa cheio de pernas. Pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. Esse maluco já dá para ver que foi um cara brabo. Poesia aí. Mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima. Não seria uma solução. Mundo, vasto mundo. Mais vasto é o meu coração. Lá, família tradicional. É o meu coração. As marcas do português brasileiro. A diferenciação entre o português brasileiro e o português europeu é um assunto que sempre esteve presente na linguística brasileira. Ou mesmo antes da linguística ter se constituído como ciência, as pessoas já se perguntavam isso, né? Por que aqui é assim, por que lá não é assim? A partir de 1980, se procurou com mais rigor essa diferença e se procurou também explicar essas diferenças. Por que essas duas línguas aparentemente estão se afastando? Que época que isso começou? E quem foi que deu o pontapé na bola? Alguns linguistas acham que o português brasileiro começou a se diferenciar a partir do século XIX. Mas com o desenvolvimento da pesquisa, se verificou que não, que nós estamos muito mais continuando o português que recebemos, é o português do século XV. Que foi esse português que os colonos aprenderam a falar lá em Portugal antes de fazerem a travessia. Aí é. Oh, interessante. A história, eu acho que a história, cada vez que você ouve mais, acaba sendo mais interessante. Eu não sabia que os portugueses, antes disso, tinham que aprender um português para eles falarem para o mundo. Um trabalho que eles fizeram bem é espalhar o português, na verdade. Então aí mudou um pouco a interpretação. Não seria o português brasileiro que estava se afastando do português europeu, mas o contrário. Em algum momento o português europeu se afastou do ritmo que ele vinha tomando, e hoje sabe que isso foi no século XVIII, enquanto que o português brasileiro deu continuidade, claro que com algumas alterações, àquela gramática e aquele vocabulário recebidos quando começou a colonização portuguesa aqui no Brasil. E disso há depoimentos de gramáticos do século XVI, como Fernão de Oliveira, no momento em que ele tenta descrever por palavras como os portugueses falavam. Ele dizia: os portugueses falam como pessoas de muito siso, quer dizer, de muito juízo, falam lentamente. Ora, isso não acontece mais no português europeu. A fala é bem mais rápida e há medições precisas sobre isso, feitas pelos foneticistas. E por ser rápida, ao longo de uma fala, você vai retirando certos elementos da palavra. Mas eu mesmo tenho uma experiência que eu costumo lembrar para os meus alunos. A primeira vez que eu fui a Portugal foi em 1962. A palavra telefone, que tem 4 sílabas aqui no Brasil, continua com as 4 sílabas. Lá era falada com 2 sílabas, todo fone. Bom, depois, já agora coisa de 5 anos, e eu notei que eles tinham diminuído de novo essa palavra. Eles estavam falando fone. Hoje tem alguma... Os irmãos não estão com fome, então começaram agora, estás falando do telefone. Esse é um cara estudado, estamos a ver um professor estudado, falou? Convicção de que isso aconteceu no século XVIII. Eles aceleraram o ritmo da execução, então as palavras ficaram mais curtas, e é a coisa que mais um brasileiro nota quando fala com português. Outra característica muito interessante do português brasileiro, e eu preciso tomar cuidado para falar sobre isso, porque quando a gente fala, eu vou falar sobre o gerúndio. Quando a gente fala sobre o gerúndio hoje em dia, a gente já pensa naquela forma do telemarketing: eu vou estar transferindo a sua ligação. Essa discussão é muito mais antiga. A gente sabe que em português europeu, eles usam a estrutura com infinitivo. Ela está a cantar, ela está a falar, ela está a trabalhar. E a gente se pergunta: nossa, mas por que nós desenvolvemos essa estrutura com o gerúndio, com a perífrase? E na verdade, a resposta é ao contrário. Os portugueses é que caminharam numa direção em que eles abandonaram a estrutura com a perífrase: estou cantando, estou falando, estou andando,
e desenvolveram uma nova forma com o infinitivo. O gerúndio sempre foi muito usado na língua portuguesa, até no período arcaico do português, no período clássico muito. Se a gente lê os Lusíadas, a gente vai encontrar muitas formas de gerúndio. Então, para eles, essa forma do eu estou a falar, estou a cantar, é uma inovação. E no nosso caso, é uma permanência. Aqui é o presentinho que nós trouxemos para a senhora. Nós pedimos para a senhora não reparar, não, que nós não podemos comprar outro melhor. Muito obrigada. É o primeiro presente que estou recebendo. Entre, faz favor. Nós não podemos dizer já... Peraí. Se eu estou conseguindo entender a explicação desses grandes estudiosos, é que o português brasileiro é o português que seguiu a sequência certa daquilo que se estudava lá antes do século XIX, antes do século XVIII, fazendo com que o português fugisse um pouco daquilo que deveria ser feito. Como, por exemplo, uma forma de resumir isso é que o português brasileiro evoluiu da forma certa, por causa do gerúndio e outras coisas que em português europeu já não se usa. Ok. Que português brasileiro é uma língua completamente autônoma do português europeu, mas nós estamos numa rota de diferenciação do português europeu muito grande, o que nos define já como um povo que tem uma identidade linguística muito bem sedimentada. Os alemães, por exemplo, têm manuais de ensino de português brasileiro que eles chamam de brasileiro, brasilianos. A gente diz que o português brasileiro é uma soma de vários falares do português europeu em diferentes épocas. E, claro, a partir do final do século XIX, com a chegada de outros imigrantes, a língua portuguesa foi tomando no Brasil uma forma muito particular. A língua portuguesa no Brasil é uma mescla de vários falares de vários povos, inclusive dos falares dos índios e dos africanos. Uai, você não sabe? O Inhomané, aquele homem da venda, ele vê espírito, é vidente. Eu já vi falar isso mesmo. E agora, mesmo, ele estava ali falando com a viúva do Bernardinho. A coitada agarrou a tremer, despencou a chorar e saiu correndo para dentro da casa. Você tá que lindo, é? É dos parceiros de banda, não tem medo de assombração. Para se perceber a diferença das variedades do português do Brasil pelo nosso território, o primeiro olhar é olhar para a história social, é observar exatamente como se deu a expansão do português. Um dos focos de expansão do português é São Paulo. A variedade que surgiu no contato linguístico do branco com as línguas indígenas aqui no Planalto de Piratininga, no século XVI. No século XVII e XVIII, essa variedade se expandiu para o centro-oeste por via fluvial ou terrestre e para o sul também pela Rota dos Tropeiros, tendo como base essa história social. O professor Heitor Megali, em 1995, pensou em constituir um projeto de pesquisa que se expandisse com pesquisa em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. E o objetivo principal qual era? Percorrermos a trilha das bandeiras, coletando documento manuscrito e coletando oralidade. Trabalhar menos de garimpo, trabalhei desde 1941 até 74. Então eu não troco minha vida de empregado por garimpeiro hoje em dia. Arrependo de ter perdido meu tempo por lá. Mas foi experiência. Quer mergulhar na história, tem o cocão, tem o churrasco. Estou entendendo a metade das coisas, mas está sendo muito agradável de ouvir. Tem a mesa, tem os fueiros, tem a esteira. Antigamente era tudo mais diferente. As coisas velhas acabando tudo. No São João teve um dia 26, mas foi tão bonito. O meu dia era festeiro e não pôde ir porque o menino quebrou a perna. Um elemento interessante do português brasileiro, principalmente aqui no Sudeste, é o R caipira, né? Nós podemos nos perguntar de onde surgiu esse R caipira, porque os portugueses não falam o R caipira. Marcolina! Abre a porta, bem, sou eu, já tô de volta. O retroflexo surge desse contexto do contato da língua portuguesa com a língua indígena, mas do tronco macro-G. Contexto migratório, de contato linguístico depois disso aí, pode ter favorecido a manutenção do retroflexo no interior. Na verdade, o R caipira, ele era falado na vila de São Paulo durante o século XVIII.
A gente tem provas disso. Recentemente a gente encontrou pessoas escrevendo, por exemplo, isso não é nem para o bem nem para o mar. E aí quem lê esse documento pensa assim, mas mar, na verdade é o mar do R caipira, que é o mal, né? Então é uma reprodução do dialeto caipira, digamos assim, se a gente puder chamar de dialeto caipira. Ele se espraia por Minas, Mato Grosso, ele vai em direção ao sul do Brasil, passando pelo Paraná. As margens dessa rota não se fala o R caipira, é como um caminho estreito, justamente por onde passaram os bandeirantes, o que é mais uma pista de que provavelmente, como os bandeirantes também levavam índios, eles colaboraram para a difusão desse dialeto caipira. Mano, exageraram já na Xuxa dessas índias, né, meu? Que bexiga é essa, meu parceiro? E eu acho que também não deveria ser retratado como um caçador de escravo, né? Sem tentar militar, deixa isso de parte. Caçador de pessoas para escravizar, entendeu? Mas exageraram mesmo na Xuxa. Você vê que as índias tinham Xuxa muito grande. As africanas tinham um condomínio atrás muito grande também. Yeah. Nos últimos 30 anos, nós nos perguntamos como que nós podemos reconstituir a história da língua portuguesa no Brasil. Ao longo dessas últimas décadas, foram sendo criados grupos de pesquisa que se preocupam em descobrir provas textuais que possam atestar as modificações pelas quais o português brasileiro foi passando. É o que está acontecendo agora com esse projeto que chamamos de Projeto Caipira, que é a história do português de São Paulo, e num sentido mais amplo a história do português brasileiro, porque do projeto inicial de São Paulo surgiu um projeto nacional. Hoje nós somos 14 equipes, mais de 200 pesquisadores. E tem um grupo específico de pesquisadores que se dedica àquilo que a gente chama de linguística de corpos. É um veio da linguística que se preocupa em reunir um grande conjunto de textos representativos de um determinado grupo ou de determinados grupos que possam trazer elementos para descobrir regularidades, regras para uma determinada época, se a gente pensar na linguística de corpus, de um corpus histórico, né, de textos históricos. Temos descoberto muitas propriedades do português brasileiro por conta desses projetos coletivos, porque uma pessoa sozinha não faz isso. Quando estava em andamento o projeto de gramática, nós chamamos as principais figuras que tinham feito grandes gramáticas. Invariavelmente, todos eles diziam, mas espera aí, vocês estão combinando aqui pessoas que trabalham em teorias diferentes? É assim, funcionalista, gerativista, tico-tico no fubá. Mas como é que vocês convivem? Porque isso no resto do mundo não há convivência com pessoas que trabalham dentro de teorias diferentes sobre a língua. Pois é. Nós brasileiros temos essa facilidade. Resultado, houve muita troca de conhecimento entre as pessoas e o resultado do trabalho foi mais rico do que se fosse inteirinho orientado para uma teoria só. Então isso está acontecendo aqui no Brasil. A linguística brasileira tem essa característica. Olha, para ser bem sincero, seria um bocado tolice da minha parte falar que eu entendi completamente, totalmente esse vídeo. Esse vídeo tem muita propriedade e além disso também devemos admitir que um pequeno entendimento que a gente teve ali é sobre aí a questão de Portugal ter se desviado um bocado daquilo que era o português que falava-se antes do século XIX, XVIII. E você vê que toda essa vertente acaba dando um rastro significativo para o português que hoje em dia se fala lá no Brasil. E eu acredito que todos os outros países que falam língua portuguesa podem ter essas pesquisas sobre a mudança da língua portuguesa. O Brasil está em vantagem por questão da independência que eles tiveram lá, sobre a importância que eles tiveram para o reinado português e sobre as grandes pesquisas que eles já vêm fazendo desde muito tempo. Não faz 50 anos que essas outras colônias se tornaram independentes, então isso vai acabar ser um pouco complicado. Mas eu acredito que deveria ser começado agora, para que daqui a 100 anos as coisas ficam um pouco mais fácil para os nossos sucessores. Falou? Nos vemos à próxima. Tchau!